tema da ministração é contribuição que agrada a Deus. E o pastor vai falar de dízimo hoje? Não, não vai. Porque contribuir, irmãos, é muito mais que entregar o dízimo. Você sabia disso? Contribuir, entregar, devolver é muito mais do que entregar dinheiro na igreja. Aí vem uma pergunta. Nós somos homens e mulheres que são fiéis a Deus? Se pergunte aí. Quando a Bíblia fala sobre fidelidade, a gente se sente confortável ou a gente se sente acusado? Quando alguém sobe aqui para falar sobre a fidelidade de Deus, como o Cláudio falou hoje, e a gente nem tinha combinado, né? Ele falou, pastor, eu vou bem rapidinho porque eu não estou enxergando direito. Era tudo enganação, irmão. Você viu que ele falou bastante, né? Estava me enganando. É a vista, não é a língua, né? Para que a gente consiga agradar o coração do nosso Pai, é suficiente que a gente esteja disposto somente a dar? Ah, eu entrego lá o meu dízimo na igreja, fiz a minha parte, o resto é com Deus. Tem gente que fala assim. As nossas crianças, elas ficam ansiosas para entregar a ofertinha na salinha. Vocês sabiam disso? Quem tem pai que é da salinha aí? Levanta a mão. Fica pedindo ou não fica? Ah, eu preciso do dinheiro lá para lá na salinha, pai. Será que ainda temos esse pensamento no nosso coração? Que precisamos separar a nossa ofertinha para entregar a Deus? Será que nós crescemos como seres humanos e conseguimos manter no nosso coração o mesmo sentimento que as crianças têm? Entendam, eu não estou falando de ofertinha como uma coisa ruim. As crianças entregam a ofertinha deles com amor. E se não temos agido assim, é tempo da gente aprender com eles. Viu? Tudo que nós formos fazer para o Senhor precisa ser com o coração que eles têm. Olha, eu e você, a gente pode vir aqui entregar R$1 milhão aqui. E eles lá entregar 10 centavos. E o Senhor ficar mais feliz com eles do que com a gente. Porque todas as vezes que a criança entrega algo, irmãos, é com alegria extrema no coração. E eu e você, às vezes, quando a gente tem que entregar um valor que é muito alto, a gente pensa assim, daria para trocar minha televisão. Hã? Daria para eu comprar um iPhone com esse dinheiro. Nem que for usado, daria. E quando a gente tem esse pensamento no coração, a gente entristece o coração de Deus. A gente até está fazendo, mas está fazendo com a motivação errada. A palavra de Deus afirma que Deus não vê como o homem vê, mas que ele vê o coração, a intenção que nos move a fazer alguma coisa. O texto que a gente vai compartilhar nessa manhã nos mostra exatamente como Deus espera que a gente haja no tocante a contribuições. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 1. Esse vocês sabem achar, né, irmãos? É o primeiro livro do Novo Testamento. Você fala, pastor, não sei onde está. Vai ficar de castigo, hein? Vamos lá. Mateus 6, 1 diz assim, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. É importante, irmãos, a gente ressaltar que em diversos momentos esse texto fala sobre fazer e como fazer, de que forma a gente deve proceder quando a gente vai fazer algo em favor de alguém ou em favor do reino de Deus. A gente precisa sair do campo das conjecturas e partir para a ação. A gente é muito bom em falar. A gente é muito bom em ficar analisando o outro. Não é mais fácil achar defeito nos outros que na gente? É ou não é? É tão fácil a gente olhar para os outros e achar defeito. Agora, quando você olha no espelho, você só vê uma pessoa linda. Fala, como eu sou bonito. Né?
Hoje que eu cortei meu cabelo, bem curtinho, estou bonito demais. A gente não consegue enxergar os nossos defeitos. Não podemos fazer como o servo mau, que por medo do seu chefe, enterrou o seu talento. Nós precisamos ser ousados, irmãos. Eu sou ousado, vocês sabiam? Eu sou uma pessoa muito ousada. Com 1 mês de namoro, a Kátia me pediu em casamento. E eu, que sou muito ousado, eu aceitei. Viu como eu sou ousado? Ser ousado não é simplesmente a gente partir, ter a iniciativa de fazer alguma coisa. Mas é estar disposto a aceitar o desafio de Deus para a nossa vida. Olha para mim aqui. Todas as vezes que a gente desafia você a fazer alguma coisa, e você fala, pastor, não estou preparado. Ainda não é o momento, preciso orar mais, preciso me consagrar mais. Você não está dizendo não para mim, você está dizendo não para Deus. Ser ousado não é você ter todas as iniciativas, mas muitas vezes é você dizer sim ao Senhor. Temos aqui o ensinamento de qual a forma correta de fazer. E a gente vai destacar alguns pontos aqui que vai ajudar a gente a compreender melhor como a gente vai tratar essa questão de entregar. Primeira coisa que a gente precisa aprender. Qual é o seu objetivo quando você faz alguma coisa? O que te motiva quando você se dispõe a fazer algo? É ser visto e reconhecido pelas pessoas que estão perto de você? Eu quero fazer porque meu pai está aqui hoje e ele vai ver, ele vai ficar orgulhoso de mim. Nós não podemos desejar ser o centro das atenções, sermos admirados pelas pessoas. Tem muita gente que faz as coisas, tem realmente servido ao reino, mas não é para Deus, é para si mesmo. Eu preciso que o meu líder veja o que eu estou fazendo. Eu preciso que o pastor veja o que eu estou fazendo. E aí a gente perde todo o nosso galardão com Deus. A Bíblia diz que toda a honra e toda a glória pertencem a mim, é isso? O que a Bíblia diz? Pertencem a Deus. A vaidade, irmãos, quando ela é exagerada, nesse nível, ela desagrada o coração de Deus. Quando a gente faz as coisas, mas faz para que a gente seja exaltado, para que a gente seja glorificado, Deus não fica feliz com isso. Primeira historinha, Adá. Um dia, Jesus disse aos seus discípulos, gostaria que carregassem uma pedra por mim. Ele não deu qualquer explicação, só pediu para que eles carregassem uma pedra para ele. Pedro, muito prático, procurou a menor pedra que ele pudesse encontrar. Afinal, Jesus não havia dito nada sobre o tamanho e o peso dessa pedra. Assim, colocou uma pedrinha no seu bolso. Então Jesus disse, sigam-me. E eles deram início a uma caminhada. Por volta do meio-dia, Jesus pediu que todos se sentassem. Fez um sinal com as mãos e todas as pedras se transformaram em pão. Então disse, é hora de comer. Em poucos segundos, a comida de Pedro tinha acabado. Porque ele pegou uma pedra de que tamanho, irmãos? Terminada a refeição, Jesus pediu que todos se levantassem. E tornou a dizer, gostaria que carregassem uma pedra por mim. Dessa vez, Pedro pensou, agora eu entendi. Olhou em volta e viu uma pedra bem grande. Suspendeu a pedra sobre os ombros e era tão pesada que ele quase caiu. Pegou um pedrão. Suspendeu a pedra sobre os ombros e era tão pesada que ele ficou cambaleante. Mas pensou, mal posso esperar pela hora do jantar. Porque com aquela pedrona, certo? Então Jesus disse, sigam-me. E eles deram início a outra caminhada. E Pedro mal conseguia acompanhar ao grupo, pelo peso que a pedra tinha. Por volta do horário do jantar, Jesus os conduziu para a margem de um rio e disse, agora quero que todos joguem as pedras na água. E assim foi feito. Pedro olhou para Jesus com um olhar de reprovação. Está de brincadeira comigo, né? Jesus suspirou e disse, não se lembram do que pedi que fizessem? Que carregassem a pedra por mim? Por quem vocês carregaram as pedras? Qual era a real motivação de Pedro? Atender o pedido de Jesus
ou se autossatisfazer. O que Pedro alimentou no seu coração? Eu vou obedecer a Jesus ou eu vou encher a pança? Ele carregou a pedra por Jesus ou por ele mesmo? A ação dele era em função de quem? Para quem? O que motivou o coração dele? O que nós fazemos no nosso dia a dia? É para Jesus ou é para nós mesmos? Para a gente refletir aí. Será que nós temos agido da maneira que Jesus espera? Ou nós temos agido como Pedro agiu? Liderar uma célula, participar do grupo de louvor, ajudar com as crianças, enfim, tudo que fazemos na igreja e pelo reino de Deus. A motivação é agradar a Deus ou reconhecer, que as pessoas reconheçam o que a gente está fazendo. O que tem motivado o nosso coração? Primeira questão. Segunda questão. Jesus está tratando de orgulho aqui, irmãos. Segundo o dicionário, orgulho é um sentimento egoísta, uma admiração por si mesmo, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, é viver em função de si mesmo. Em 2 Reis, a gente tem a história de um comandante famoso, importante, chamado Naamã. Ele sofria de uma doença chamada lepra, que faz com que o corpo comece a morrer, enquanto você ainda está vivo. Disseram para ele que um profeta por nome Eliseu poderia curar ele. E ele vai até lá então. Quando ele chega até Eliseu, o homem de Deus dá uma ordem simples para ele, que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E esse homem fica revoltado, pois ele achou sem cabimento aquilo que foi pedido para ele fazer. Ele queria que o cara curasse ele com toda a pompa que ele tinha de comandante. Seus empregados o aconselham a obedecer, porque ele levou um monte de gente junto com ele. Ele já havia se decidido a não fazer aquilo que o profeta mandou. E foi convencido por pessoas que a Bíblia sequer cita os nomes. Ele diz que os funcionários dele o convenceram a obedecer. Mas não fala o nome deles. A gente nem sabe qual é o nome dessas pessoas. Para que ele pudesse experimentar a cura, ele precisava quebrar o seu orgulho. Olha para mim aqui, ó. Ser orgulhoso não é algo que está só no coração de quem tem poder, não. Às vezes você não tem nada, mas você tem um orgulho tão grande no seu coração que impede que você receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Deus estava curando não só a saúde dele, mas também o seu sentimento de arrogância. A doença de Naamã não estava apenas na sua pele, mas também no seu coração. Ele não era um homem que tinha lepra simplesmente. Ele era um homem que tinha lepra e tinha um problema gigante dentro do seu coração, que impedia ele de viver tudo que Deus tinha para a vida dele. Não era algo só externo, também interno. Não era só da carne, mas também do espírito. Ele precisava abrir mão, se despojar dos títulos, dos diplomas, das medalhas, dos troféus, das condecorações, das vitórias, para entender que ele precisava de Deus na vida dele. Ele precisava se esvaziar do seu orgulho, deixar de se sentir o melhor do que as outras pessoas. Você conhece gente assim? Que olha para você e acha que é melhor do que você? Já passou no seu coração, porque a gente é bom para ver o defeito dos outros, né, irmãos? Agora vamos virar a metralhadora para vocês, tá bom? Você já se achou melhor do que alguém? Ah, não, porque eu preciso ajudá-lo, porque eu sou muito melhor que ele. Eu sei muito mais do que ele. Eu conheço muito mais do que ele. Eu tenho muito mais experiência do que ele. A lepra que ele contraiu apodrecia a sua carne, mas não conseguia amolecer o seu coração. Ele estava doente, mas continuava arrogante. Muitas vezes a doença física serve para trazer cura para áreas da nossa vida que estão doentes. Às vezes a gente fica doente, irmãos, e aquele tempo que a gente está ali, com aquele problema de saúde, a nossa visão, a nossa mente é aberta para coisas que nós estamos fazendo que estão erradas. Ou até para promover mudança nas pessoas que estão ao nosso redor. A gente sempre vê a doença como algo péssimo.
mas Deus trata a gente em todas as situações. Deus usa todos os recursos para promover novidade de vida em nós e através de nós. Vocês sabem que minha mãe está internada, não sabem? Um caso grave. Inclusive, irmãos, ela precisa de doadores de sangue. Ela já tomou 4 ou 5 bolsas de sangue e o hospital pediu para que pessoas doassem sangue. Se você pode doar, você que está aqui ou você que está nos assistindo, fala com a gente que a gente dá as coordenadas do local, as condições, quem pode, quem não pode doar sangue. Mas deixa eu compartilhar o que está acontecendo com a minha mãe, lá no hospital onde ela está. Ela está doente, certo? Enferma lá no hospital. E ela fica agradando todo mundo, irmãos. A mulher que faz faxina lá do quarto dela foi visitar ela no horário de folga. Você acha que pode isso? Hein, Madá? Pode isso? A enfermeira falou assim, dona Nery, eu não queria colocar o soro na senhora, porque eu não queria espetar a senhora. Eu falei para a mãe, a senhora precisa ser um pouco mais ruim para os médicos liberar a senhora. Senão a senhora não vai embora nunca. Ela é tão boazinha, vamos deixar ela aqui para sempre, porque ela agrada a todo mundo. Não importa o momento que nós estamos vivendo. Se nós estivermos bem com Jesus, a gente vai ser bênção, são ou doente. Viu? Não importa o momento que nós estamos passando. Se o nosso coração está alinhado com Jesus, a gente vai ser bênção. Seja no hospital, seja na enfermaria, seja no posto de saúde, não importa. É o nosso coração que vai fazer a diferença. Terceira coisa, galardão. Outro tema que Jesus aborda aqui é o galardão. Biblicamente, é justo a gente buscar o galardão. Galardão são presentes, são recompensas de Deus. Um sinônimo para a palavra galardão é presente. Mais uma historinha, Madá. Conta-se que um andarilho caminhava ao longo de uma estrada. Numa das mãos levava um balde de água e na outra um recipiente com brasas acesas. E alguém perguntou o que ele pretendia fazer com aqueles objetos. Então ele falou que queria incendiar o céu com as brasas e afogar o inferno com água, pois não tinha interesse nem no céu, nem no inferno. Ele não estava nem aí, nem com o céu, nem com o inferno. O que aprendemos com a palavra de Deus nos leva a discordar desse homem. O nosso interesse pelos galardões é legítimo. 2 Coríntios 5,10 diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, o que é melhor? Receber galardão, presentes de Deus, ou chegar lá, Jorjão, e ele puxar a sua orelha? Não é muito melhor receber presentes de Deus? O nosso maior galardão será, o nosso maior presente será morar eternamente no céu. A segunda coisa a considerarmos é que se a gente buscar o galardão dos homens, o reconhecimento dos homens, a gente vai perder o galardão de Deus. Se houver por parte dos homens um pleno reconhecimento do que a gente está fazendo, a gente não vai receber nada de Deus. Logo, se as pessoas não te dão o devido valor, já se sentiu assim? Não estão me valorizando, já se sentiram assim? Se as pessoas não te derem o devido valor, se não reconhecerem o seu empenho e a sua busca pela excelência, não se entristeça. Deus já está preparando uma recompensa para você, que você vai receber quando chegar lá no céu. Amém, queridos? Ai, pastor, eu tenho me esforçado tanto, eu tenho falado tanto, mas parece que eu estou falando para as paredes. Fique em paz. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo o seu empenho. E Ele vai te abençoar. Viu? Tem bênção para nós lá no céu e tem bênçãos para nós aqui na terra. E o Senhor vai entregar nas nossas mãos, em nome de Jesus. Quarta coisa, não faça propaganda de si mesmo. A primeira coisa que Jesus vai tratar nesse sentido é como a gente tem que contribuir. A pior forma de contribuir é fazendo autopropaganda. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu não ia nem falar. Já ouviram isso? Eu não ia nem falar, mas olha, eu entreguei uma contribuição tão boa lá na igreja. Tenho certeza que eu abençoei o reino de Deus.
Eu senti no meu coração e eu levei lá uma cesta para o meu irmão. Olha, o irmão fulano, ele está passando por problemas e eu sou a bênção. Deus usou a minha vida para abençoar ele. Você perdeu todo o seu galardão já. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Se eu perguntar assim, vocês sabem quantas pessoas e quais são as pessoas que pegam cesta básica na nossa igreja? Vocês sabem? Não, né? E não é para vocês saber. A pessoa precisa, ela é socorrida e acabou. E se a pessoa que entrega a cesta básica começar a contar, a gente tem que trocar. Viu? Já ouviram falar de um lutador chamado Anderson Silva? Quem já ouviu falar? Levanta a mão aí. Já ouviram falar? O cara lutava, né? MMA. E depois de 17 vitórias seguidas e 10 defesas consecutivas do cinturão, ele foi nocauteado pela primeira vez na sua carreira. Ele estava tão confiante que fez várias provocações, ficando com a guarda baixa e até fingiu estar tonto. Mas ele errou uma esquiva e foi acertado com um cruzado de esquerda. E desmaiou. Depois de 6 meses, ele sofre uma nova derrota para o mesmo lutador e ainda quebra a perna. Toda a sua arrogância e autoconfiança o levaram a ser derrotado. Não apenas uma vez, mas 2. Alguém assistiu essa luta? Foi exatamente isso ou não foi? Ele achou que estava tudo dominado, que ele ia chegar lá e ia destruir o cara. Ficou fazendo gracinha, parecia um tonto no ringue. Querendo o quê? Chamar a atenção para si mesmo. E o que aconteceu? Ele conseguiu. Tomou um socão. E como diz o Maguila, beijou a lona. Adiantou alguma coisa? Talvez, se ele tivesse agido com humildade, pudesse ter até ganhado aquela luta. Ele tinha condições, ele tinha preparo físico para isso. O que derrotou ele não foi o golpe do adversário. Foi a arrogância dele. Vocês já ouviram falar da história do jumentinho? Já ouviu, Madá? Então você vai ouvir agora. Um jumentinho chega em casa todo contente e diz para sua mãe: Mãe, você não sabe como eu sou querido. Jumentinho top. Fui a Jerusalém e todo mundo me aplaudiu. E eles gritavam assim: viva, viva, salve, salve. Então a mãe perguntou: quem você estava carregando, meu filho? Ah, mãe, era um tal de Jesus Cristo. Então a mãe disse para ele assim: amanhã você volta lá, meu filho. Mas não carrega ninguém, tá bom? No outro dia o jumentinho foi para Jerusalém de novo. E voltou todo triste. Mãe, como eu fui maltratado. Me atiraram pedras, me vaiaram. Ao que a mãe respondeu: é isso aí, meu filho. Você sem Jesus é só um jumentinho. A gente não precisa fazer propaganda de nós mesmos. Porque afinal de contas, sem Jesus a gente é só um jumentinho. Viu? Você sem Jesus é só um jumentinho. As pessoas que amam você podem não amar mais. As pessoas que respeitam você podem não respeitar mais. As pessoas que dão valor para você podem não dar mais. Porque a verdadeira estrela que brilha em nós é a presença de Jesus através do Espírito Santo. É isso que faz a gente bonito. Não é cortar o cabelo. Não é pôr a roupa nova. O que faz a gente ser bonito é Jesus em nós, esperança da glória. Quinta coisa, a maneira correta de contribuir. Não devemos anunciar, seja de que maneira for, o que a gente está fazendo. Ah, porque o meu vizinho está aqui, está precisando, eu vou lá socorrer ele. Ajudou ele, aí vai e conta para todos os vizinhos do lado. Vocês viram como ele estava passando aperto? Tinha nem o que comer em casa. Se não fosse eu, hein, Pedro? Se não fosse eu estava passando necessidade. Se não fosse a minha generosidade, não tinha nem gás na casa. Aí o vizinho sai na porta e fica morrendo de vergonha. Porque, além da dificuldade, agora ele foi exposto.
Cuidado. Mas vai além disso. O texto diz que não podemos anunciar nem para nós mesmos. Eu não posso dizer nem para mim mesmo que eu sou bom. Eu não falei para ninguém. Eu estou lá no meu quarto, olhando para o espelho, me achando lindo. Certo? Como eu sou legal. Nossa, como eu sou bacana. Eu ajudei uma pessoa que precisava. Não podemos nos orgulhar, nos tornar arrogantes, por termos feito algo. Como eu sou fantástico. Não há ninguém como eu aqui. Eu sou inigualável. Cuidado. A Bíblia diz o quê? Aquele que se exaltar vai ser? E o que se humilhar vai ser? Além de fazermos sem anunciar, precisamos ser humildes. O que Deus espera de nós, de mim e de você, é um coração totalmente rendido a Ele. Jesus propôs uma parábola para tratar disso. Está lá em Lucas, no capítulo 18. Quer abrir? Vou esperar você abrir. Evangelho de Lucas. Está 2 para frente de onde nós estávamos, lá de Mateus. Você que está lendo a Bíblia, você já chegou nesse texto, já não chegou? Ah, pastor, eu já li esse livro inteiro. Que bom. Como diz o Cláudio, se você está atrasado, corre atrás aí, o feriado está aí para te ajudar a isso. Vai ficar aí 2 dias em casa, leia a sua Bíblia. Não é para ficar o dia inteiro na frente da televisão não, viu? Vamos lá. Lucas 18, versículo 9, diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça, que se achavam bons, e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele está fazendo tudo? Tá. E também está falando que faz tudo. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, o publicano, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A palavra de Deus nos ensina lá no Salmo 51, no versículo 17, que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Certo? A gente não precisa alardear o que a gente faz. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares e contemplam tudo que é feito, tanto por justos quanto por injustos. Ele sabe tudo que a gente faz. E aí vem o grande problema, irmãos. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Ok? 6º ponto. Deus é quem te recompensará. Quem que vai entregar nas nossas mãos as nossas bênçãos? O Senhor. Não se preocupe em que outros saibam o que você fez. A gente compartilha testemunho, irmãos, para edificar vidas, para aumentar a fé daquele que ainda está aguardando o seu milagre, ok? Compartilhar testemunho é uma coisa. Se auto-homenagear é outra. Deixe que Deus receba a honra e Ele cuidará de você. Ele vê tudo e registra tudo. Quando recebemos a honra pelo que fazemos e anunciamos, abrimos mão do nosso galardão. Se não nos preocuparmos com o reconhecimento das pessoas, a gente vai receber o reconhecimento do nosso Deus. Ele não se esquece de nada. Lá em Mateus 25, 35, diz assim: pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber?
Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês se fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus viu tudo? Viu. Ele reconheceu tudo? Reconheceu. Então a gente não precisa se preocupar com essa parte do processo. Ainda que ninguém valorize o que você está fazendo, saiba que nada escapa aos olhos e aos ouvidos de Deus. Certo? E mesmo que não haja reconhecimento de ninguém, ninguém veja aquilo que você está fazendo, o seu Pai que está nos céus está olhando para você e vendo a obra das suas mãos. E Ele vai te retribuir pelo seu amor e empenho em ajudar o seu próximo. Ok? Continue fazendo o bem sem olhar a quem. A gente não pode escolher quem a gente vai ajudar. Deixe o Espírito Santo fazer isso por você. Vou te dar um exemplo aqui. Quantas vezes batem na porta da sua casa por dia pedindo comida? Dá para a gente ajudar todo mundo? Não dá. Senão a gente vai perder a dispensa toda no primeiro dia. Eu posso dizer não para todo mundo? Também não. O que eu devo fazer? Senhor, me direciona. Vai ter momentos que Deus não vai falar nada, você não ajuda. Vai ter momentos que Deus vai direcionar você a fazer alguma coisa. Aí você faz. Ok, irmãos? A gente não pode viver nos extremos. Eu vou fazer tudo por todo mundo, aí eu vou falência. Eu não vou fazer nada por ninguém, aí eu fecho as portas do meu coração. A gente não é guiado pelo Espírito Santo? Então deixa Ele conduzir tudo o que você tiver que fazer. A palavra diz que tudo aquilo que nós semearmos, certamente nós colheremos. O nosso objetivo, a nossa motivação em fazer todas as coisas, precisa começar com o desejo de agradar a Deus. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos precisa ser como se fizéssemos para o nosso Deus. Então, eu ajudo o meu irmão como se eu estivesse ajudando a Deus. Eu cuido dos problemas, eu ajudo, porque a gente não ajuda só com comida não, viu, irmãos? Tem momentos que uma palavra sua pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Uma única palavra nossa, uma atitude nossa, muda o coração das pessoas. Jesus quer nos livrar do nosso orgulho. Muitas situações que a gente passa é para que a gente possa aprender a viver de forma humilde. Eu já falei aqui algumas vezes. Quando eu ia no posto de gasolina e tudo estava bem para mim, e eu vi o cara colocando só um pouquinho, como eu te falei, para que está ocupando a bomba? Para colocar R$5 de gasolina. Pô, meu, enche o tanque, caramba. Aí as coisas mudaram, irmãos. A situação que estava boa não ficou tão boa assim. E aquele que reclamava do que colocava R$5 começou a colocar de 1. E várias vezes, né, Cátia? Várias vezes precisou empurrar o carro, porque a gasolina acabou. Você acha que eu vou falar isso de novo? Não vou. Deus usa situações boas para nos ensinar. E também nos mostra em situações difíceis que a gente precisa de mudança. A gente precisa mudar o nosso procedimento. A gente precisa olhar para as situações e para as pessoas com os olhos de Jesus. A nossa recompensa vem de Deus. Tudo o que você fizer, faça com alegria no coração, sabendo que é o nosso Pai que a gente está agradando. Ele vai reconhecer e nos recompensar. A gente não precisa anunciar o que a gente está fazendo. Deus está vendo a gente em todo o tempo. A maneira correta de contribuir é com o coração prostrado na presença de Deus. Reconhecendo que tudo que a gente tem é dele. Sabe como é que a gente entrega na igreja, irmãos? Assim, ó, eu não estou dando, eu estou devolvendo. Eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Porque eu estou investindo no reino de Deus. Quando eu ajudo um irmão, eu preciso me alegrar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que só dá quem tem. Você está dando o que você tem. Se você não tivesse, você estava recebendo. Então, glória a Deus que você tem para você e que você pode abençoar alguém. Percebe? O nosso coração vai direcionar a aceitação ou não de Deus naquilo que a gente está fazendo.
Quando eu vou ajudar o meu irmão, eu preciso pensar assim, que bom que eu posso ajudar. Que hoje eu não estou precisando receber. Porque irmãos, eu já precisei receber. E não é muito bom, não. Viu? A gente precisar receber não é muito bom. Não é confortável. Por mais que as pessoas tratem a gente com amor e com carinho, é uma vergonha para nós. Então se alegre com aquilo que você tem. Ajude o seu irmão, porque você pode. E faça com alegria. A Bíblia diz que é por Ele, para Ele e por Ele todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, não é isso? A nossa recompensa vem de Deus. Os olhos dele estão em tudo que a gente faz. Tudo que você for fazer, faça com alegria. Ele está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Estão ouvindo isso? E esses são os verdadeiros adoradores. Muitas vezes a gente se aproxima de Deus sem uma palavra sequer sair da nossa boca. Sabe aquele momento que você está tão arrasado que você só consegue chorar na presença de Deus? Já viveram momentos assim? Não parece que Deus está ali do lado da gente? E quando está tudo bem, mas às vezes você olha e fala assim, nossa, parece que Deus está tão longe de mim. A verdadeira adoração, ela vem do coração, não vem das palavras. Porque vai passando o tempo, a gente aprende a falar a palavra bonitinha para Jesus. Não é? A gente sabe as coisas bonitinhas para falar para Jesus. Mas nem sempre aquilo está saindo do nosso coração. O que Deus está esperando de mim e de você é que a gente seja verdadeiro, que a gente seja transparente na presença dEle. O que Deus espera de mim e de você é que a gente rasgue o nosso coração na presença dEle. Está com alguém enfermo, está com um problema difícil, vai lá e chora nos pés do seu Pai. Não tem lugar melhor para você fazer isso. E Deus renova as tuas forças. Deus te coloca de pé. Deus coloca um sorriso no seu rosto, independente de você estar passando por um momento de luta. Alguém já viveu isso? No meio de uma luta, Deus vem lá e tira todo o peso do nosso coração e faz com que a gente fique leve. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar. Queria que você fechasse seus olhos aí. Se levantasse suas mãos para o céu. Que você dissesse para Deus agora, Pai, me dá um coração igual ao teu. Senhor, que eu possa olhar para os meus irmãos e enxergar a necessidade deles e que não haja em mim, Pai, nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de condenação. Que eu olhe para as pessoas com olhos de misericórdia, Deus. Que eu possa me alegrar em contribuir, porque só posso dar se eu tiver. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem me dado graça. O Senhor tem me direcionado, me fortalecido. Todas as coisas, Pai, o Senhor tem feito em favor de mim. O que precisa existir no meu coração é um sentimento de gratidão. Porque a tua boa mão tem permanecido sobre a minha vida. O teu cuidado tem estado sobre a minha vida. E a despeito de todas as lutas, eu sei que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não se trata de troca, Deus. Eu quero ser abençoador porque eu sei que isso alegra o teu coração. Quando existe no meu coração o entendimento de que eu estou apenas devolvendo algo que o Senhor me deu. Foi o Senhor que me deu saúde para trabalhar. Foi o Senhor que me deu um emprego. Foi o Senhor que me deu a fonte de renda. Foi o Senhor que me livrou. Eu estou aqui hoje porque Deus cuidou de mim. Eu sou um milagre de Deus. Muitos aqui poderiam já não estar mais entre nós. Muitos aqui já poderiam ter ido para a vida eterna. Mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos protegido. Ele tem aberto as portas dos céus sobre nós. E por isso, nós temos família. Por isso, nós temos amigos. Deus tem nos dado irmãos.
irmãos em Cristo, que se preocupam conosco e que oram conosco. Eu tenho sido sustentado pela oração de vocês. A minha mãe tem sido sustentada pela oração de vocês. Ela agradece todos os dias pelo empenho de cada um dos irmãos e interceder pela sua saúde. E a despeito dela permanecer no hospital, existe um sentimento no coração dela de gratidão. E ela está movendo os céus naquele lugar. Ela está atraindo pessoas para Jesus naquele lugar, através do seu testemunho. E eu e você precisamos agir dessa forma, onde quer que a gente esteja. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós levamos as pessoas a conhecer Jesus através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da maneira que nós agimos, através do Espírito Santo que opera em nós. Pai, toma a vida dos meus irmãos nas suas mãos. Seja o teu querer sobre eles, Pai. Nós cremos no milagre do Senhor, alcançando aqueles que precisam de Ti. E nesses dias, Senhor, onde as pessoas estão celebrando um feriado chamado Carnaval, Festa da Carne, que haja misericórdia do Senhor sobre a nossa nação. Que haja misericórdia do Senhor sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre os países que estão ao redor e que estão apreensivos, Senhor, com medo de uma guerra, de uma possível terceira guerra mundial. Acalma os ânimos, Pai. Coloca juízo na cabeça daqueles homens. Que haja um mover do Senhor, para que a paz reine, para que os ânimos se acalmem, para que as vidas sejam preservadas. Porque o principal efeito de uma guerra, Pai, é a perda de vidas inocentes. Homens, mulheres e crianças perdem as suas vidas por causa da arrogância de líderes que só pensam em si mesmos. Traz consciência na mente desses homens, Senhor, que a Tua paz esteja reinando naquele lugar, naqueles países, Senhor. Que a ganância do homem, Pai, ela não tire vidas, que são o bem mais precioso para o Senhor. Livra, Senhor, os nossos irmãos que estão viajando nesse feriado, de acidentes, Senhor. Cuida, Pai, de cada detalhe das nossas vidas. O Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é aquele que cuida de nós. Nas Tuas mãos nós estamos seguros. E não há nada que possa nos afastar do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? No seu tempo de oração, se lembre, viu? Se lembre daquele povo que está lá na Ucrânia. Não sei se vocês tiveram essa percepção, mas algo que a gente estava falando ontem no carro, né, pai? A Rússia está jogando um monte de bomba lá, não está? Quantas bombas a Ucrânia jogou na Rússia? Quantas, Rodrigo? Nenhuma. Nenhuma. É fácil atacar alguém que não se defende, não é? É fácil matar pessoas que não têm como se defender. Que Deus tenha misericórdia. Ah, pastor, mas não tem nada a ver comigo, não tem parente meu nenhum lá. Mas tem homens, mulheres, pais, mães, filhos, famílias inteiras desesperados, irmãos. Todo mundo quer sair de lá, mas não dá. A Ucrânia é um dos maiores países que tem naquele pedaço ali. Talvez só menor do que a Rússia. Você olha no mapa lá, é gigante. Como é que vai tirar toda a gente dali? E pôr num país como a Polônia, que é do tamanho de parece um cisco no mapa. É através da mão do Senhor que a paz vai reinar naquele lugar. E o nosso papel como homens e mulheres de Deus é interceder por eles. Amém? Feche seus olhos aí.
Pai, obrigado pelo tempo que tivemos aqui. Obrigado, Senhor, porque para aqueles que permitiram, eu tenho certeza que o Senhor trouxe algo de novo. Nós não vamos sair daqui, Pai, da maneira que nós entramos. Mas nós estamos saindo daqui levando no nosso coração a convicção que nós precisamos nos preocupar em agradar ao Senhor. Trazer alegria ao teu coração, Pai. Porque o Senhor cuida de nós. Leva o teu povo em segurança, Pai. Guarda cada um deles nesses dias de feriado, Pai. Que sejam dias de paz, de alegria, Senhor, de compartilhar com a família momentos especiais. Dá a cada um deles um domingo especial. Que a boa mão do Senhor permaneça sobre eles. Que Jesus, que é o nosso modelo, Pai, sirva para nos direcionar. E que o Teu Espírito Santo esteja operando em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí?